percepções que são comungadas em Portugal e no Brasil. Há um pensador francês, que é o Antoine Garrapon, que fala muito de uma revolução do direito que vai nascer ou está a nascer por causa da questão dos juízes da mundialização. Isto é, os juízes de todo o mundo percebem que os seus problemas são comuns e de alguma maneira vão criando novas sinergias para os ajudar a resolver. E isto vai trazer uma revolução ao direito. O vosso ministro Herman Benjamin tem um pequeno escrito, um livro que se chama A Insurreição da Aldeia Global contra o Processo Civil Clássico. Isto é, dá esta imagem de que realmente nós temos a percepção de que o processo civil, em que o juiz está maniatado nos seus poderes, não funciona. Eu não sei, a palavra revolução, a palavra insurreição, são palavras que qualquer juiz provocam algum prurido, não é muito esse o nosso tipo de linguagem. Nós somos técnicos do direito, não sei se valerá a pena utilizar estes termos, mas uma coisa eu sei, e isso é de ciência certa, é que nós temos que ter um papel ativo, um papel forte e um papel determinado em, primeiro, participar da reforma dos códigos e fazer sentir a nossa voz. Naquilo em que formos derrotados, entre aspas, também fazer a tal leitura inteligente das normas legais, explicando que o princípio da celeridade tem a mesma dignidade constitucional e legal que tem o princípio do dispositivo, que tem o princípio do contraditório ou que tem o princípio da igualdade de armas. Hoje o princípio da celeridade em todo o mundo é cada vez mais afirmado como uma âncora do processo civil. E, portanto, nós juízes também temos obrigação de afirmar esse princípio sempre que nos encontrarmos em situações como foram aqui descritas pelo meu antecessor na palestra. Porque, no fundo, e recorrendo a esta bela pintura de Cézanne, se nós não cuidarmos do nosso jardim, quem é que vai cuidar? Nós temos que cuidar do nosso jardim. Muito obrigado pela vossa atenção. Dando sequência a esse painel, vou fazer uma inversão aqui na ordem dos palestrantes. Vou passar agora a palavra ao desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeiro, que é formado pela Faculdade de Direito da Univem, é pós-graduado, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela PUC de São Paulo, é mestre em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, membro do Conselho Superior da Escola de Magistratura do Estado de Rondônia, professor adjunto da Universidade Federal de Rondônia na área de Direito Público, ex-conselheiro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a IFAM, e na ANB coordena a Comissão de Estudos para o novo CPC. Obrigado, Daniela. Inicialmente, saudar Fernando e Tiago, dois colegas que me auxiliam muito na IFAM e na Comissão de Trabalho da ANB para a implantação do novo código, como também saudar o nosso visitante, o desembargador José Igreja, do nosso fraternal país, Portugal. O tema que me foi reservado, precedentes de jurisprudência, eu tenho que se trata de uma nova chance ao judiciário. Atingimos 100 milhões de processos. E agora, José? O que é que a gente vai fazer? Se a gente perguntasse para a presidente Dilma, ela fala que nós temos que dobrar a meta. Né? Vamos para 200 milhões. É isso que a gente vai fazer? Não tem jeito, o sistema não aguenta. O sistema não aguenta. O que é que justifica um novo modelo de tomada de decisão pelo judiciário? Que é isso que jurisprudência e precedentes propõem. Um novo modelo de decisão. A meu modo de ver, os magistrados brigam com o volume de serviço. Nas brigas não existem regras, não existem estratégias, não existem objetivos claros, não existe racionalidade. Nas brigas sobra emoção. O que é que se propõe? Se propõe travar uma guerra contra o volume de serviço. Se propõe porque nas guerras existem regras, existem estratégias, existem objetivos claros. Nas guerras a emoção cede lugar à razão
E é nessa perspectiva que temos que trabalhar. Porque todas as vezes que se fala em resolver o problema de morosidade, algumas ideias são associadas. Entre elas, crescimento, mais varas, mais juízes, mais servidores. Entretanto, o orçamento é finito. Batemos no limite. Lei de responsabilidade fiscal não permite que tenhamos mais servidores, mais varas e mais juízes. O que é que se pretende? Uma nova ideia, uma nova perspectiva de tomada de decisão, que possibilite um desenvolvimento de um modelo que ontem, Fernando, nós falávamos nos ônibus, e hoje de manhã conversei com o ministro Luiz Felipe Salomão, e ele se interessou muito em lhe ouvir a respeito de como redigir e fixar precedentes. Eu acho que é nessa perspectiva que se permite a criação de um novo modelo, um modelo que permita agir com rapidez, com eficiência, com eficácia, como forma de garantir credibilidade e segurança jurídica. Existe um parcial consenso, doutor José Igreja, aqui no Brasil, de que nos meios forenses a gente tem, em geral, um consenso de que existe uma jurisprudência lotérica nos tribunais. Os tribunais tomam decisões como se fosse uma eleição majoritária. O relator vota e na sequência. Como vota o vogal? Com o relator. E depois com o relator, com o relator, com o relator, com o relator, com o relator. Tem divergência. Vou apresentar por escrito. E ninguém sabe como se forma a jurisprudência do país. A gente precisa parar com isso. É preciso estar acima disso. É preciso que os casos que sejam semelhantes ou rigorosamente iguais recebam um tratamento adequado, solução idêntica. Porque senão fica difícil de explicar. Fica difícil de explicar porque um servidor ganhou uma gratificação e trabalha no mesmo setor que um outro servidor que entrou também na justiça e não recebe a gratificação porque ele teve o azar de cair na Câmara que percebe o direito diferente do que percebe a outra Câmara. Conclusões que tenho para o momento. A reflexão sobre um modelo, sobre um novo modelo de tomada de decisão é importante. É urgente. É necessário romper com o modelo que existe hoje. E ninguém, absolutamente ninguém fará por nós. Estejam certos disso. Se nós não tomarmos o nosso destino em nossas mãos, ninguém fará por nós. Nós vamos sucumbir. Observe. Este slide foi um slide preparado numa pesquisa feita pelo desembargador Luiz Fernando, hoje presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Luiz Fernando era presidente da MB. E numa pesquisa ele apurou que a Justiça tem provado agir honestamente só em 23% dos casos. E eu ficava angustiado com esse resultado. Falando, será que a população acha que em 67% dos casos nós somos desonestos? O CNJ não existia ainda, não teria feito tão mal à magistratura. E eu só fui a compreender este slide quando eu comecei a pesquisar e a estudar o ICJ Brasil, que é um índice produzido pela FGV, sob a coordenação da professora Luciana Gross. E ela vai acreditando credibilidade por essa pesquisa às instituições. E em 2011, o Judiciário tinha 34% de crédito, de credibilidade das instituições. Forças Armadas, 70%. Igreja Católica, 55%. Grandes empresas, emissoras de TV, imprensa escrita, governo federal, todos acima do Judiciário. Judiciário, 34%. Por que nós não temos o crédito da população? Por que nós não temos o crédito do nosso jurisdicionado? O que fazemos de errado? E essa pesquisa, que é trimestral, vai se repetindo e vai se estabelecendo a marca que o Poder Judiciário nunca consegue ultrapassar Ministério Público, Igreja Católica, Forças Armadas. Nesse segundo trimestre de 2011,
estávamos relativamente bem, 47%. Na sequência, melhoramos, 50%. E depois, caímos, 39%. E a gente vai oscilando, 42%, 39%, 37%, 34%, 29%, 32%. E chegamos, eu não trouxe o slide, mas tem um papel, foi publicado no mês passado, o último índice, chegamos à marca acachapante de 25% de credibilidade no Poder Judiciário. Algo precisa ser feito. Urgente. E como eu disse, ninguém fará por nós. Absolutamente ninguém fará por nós. Na área federal, o novo presidente do TRF2, o desembargador Paul Érico, afirmou no seu discurso de posse, com razão, de que cada vez mais será necessário trabalhar a ideia de julgamentos por precedentes, onde se julga algumas situações, ou aonde se estabelece nortes para a magistratura. Sabe qual é o índice de situações já determinadas como repetitivos de executivo fiscal, que já são solucionados pelo STJ? 25% das demandas da área tributária já estão equacionadas pelo STJ, pelo sistema de repetitivos. Sabem quantos repetitivos temas já foram abordados no STJ? E disse ao ministro Felipe hoje, o STJ tem um déficit de comunicação com o primeiro grau, com os tribunais inferiores. Nós temos mais de 900 temas já definidos em repetitivos. Não é possível que a magistratura brasileira não se reconheça num desses temas. Mas o magistrado é livre para decidir, porque o que me parece permitir essa multiplicidade de decisões é que existe também um certo consenso de que nós somos livres para decidir. O professor Lênin Streck acaba concluindo o seguinte, que sempre pode acontecer isso, imaginar que é livre para decidir, mas não se deve. Os juízes têm que entender o papel que exercem. Eles podem odiar algo, mas têm uma responsabilidade como agente político. Se a comunidade jurídica, que podemos chamar de comunidade de princípios, tem uma posição, uma doutrina adequada, que diz que para manter alguém preso precisa de alguns requisitos, o juiz está julgando alguém que ele odeia, mas cujo caso cumpre esses requisitos, pode se declarar impedido ou cair fora, ou tem que segurar as vontades pessoais e soltar o réu. Mas o que significa precedentes? Porque nós vamos ter que trabalhar muito isso agora e nós vamos cada vez mais ouvir isso. O Procurador Regional da República, Marcelo Alves, para ele, precedente significa um precedente judicial a ser definido como um caso sentenciado ou uma decisão de corte. Quer dizer, então, que eu posso ter precedente no primeiro grau por uma sentença? Pode. Os juízes terão precedentes se fixarem. Agora, uma vez fixado, vai ter que seguir. Eu posso verticalizar? Posso e devo. Mas uma vez verticalizado, eu vou ter que seguir. Então, precedente não significa pura e simplesmente aquilo que os tribunais vão decidir. Eu também posso ter precedente no primeiro grau, a partir da minha vara, a partir das minhas decisões. E se fala na doutrina do estar deciso. É uma expressão que vem do latim, que se traduz ficar como as coisas estão, as coisas decididas no direito, para se referir a uma doutrina segundo a qual as decisões de um órgão judicial criam precedente, jurisprudência, e vinculam
as que vão ser emitidas no futuro. E o professor Tucci nos revela que o precedente tem que ter dois momentos. O momento A é as circunstâncias do fato e que pertence só, eventualmente, àquele caso. Só àquele caso. E o momento B é onde se fixa a tese que vai servir para resolver inúmeros outros casos. Aqui que o professor Fernando Gajatoni me fez o alerta no ônibus ontem, que o judiciário tem que ter muita técnica em redigir esse segundo momento, no sentido de que seja efetivamente claro. Porque a gente pega a ementa, e a ementa às vezes não bate com o conteúdo do acórdão. E a gente pega o acórdão, e o acórdão você tem que espremer para tirar o preceito jurídico. Quase que dá uma surra no acórdão para ver se ele confessa aquilo que a gente quer. Portanto, o precedente tem uma diferença imensa para a jurisprudência. A súmula, observem, o Supremo tem uma súmula de algema. A rigor técnico nunca foi súmula. Aquilo era um precedente. E que a gente lê o enunciado desse julgamento e não consegue, de forma clara, extrair dele toda a razão de decidir. Até porque a gente continua vendo gente ser algemado todo dia, parece que não foi claro o suficiente. Mas acontece que com o estabelecimento do precedente, nós teremos agora a possibilidade de se estabelecer o direito como norte a decidir e a influenciar casos futuros. Qual é o estado anterior, o estado do CPC? Será que isso é novidade? Não tem novidade nenhuma. O artigo 120, parágrafo único, já tinha essa ideia de verticalização, de criação de jurisprudências, de precedentes, de recursos repetitivos. O 475, no duplo grau de jurisdição, já permitia uma série de entendimentos. O 476, o 479, tratando de uniformização de jurisprudência. O 543B, repercussão geral. 543C, repetitivos, e assim por diante. O 544, poderes do relator. Os tribunais viraram momentos de encontro na sessão para trocar ideias. Porque o relator pode fazer absolutamente tudo. E qual é a proposta do novo CPC? A proposta do novo CPC começa, a meu modo de ver, nesta perspectiva de precedentes, a partir do 926. Os tribunais deverão uniformizar, velar pela sua jurisprudência. Ela precisa ser clara, ela precisa indicar para que caminho devemos seguir. E isso se completa pelo 927. Há um dever, uma obrigação de se seguir súmulas, enunciados e orientações do plenário dos outros tribunais, dos tribunais superiores. Mas então nós voltamos ao marco zero. Os tribunais superiores precisam saber que eles têm que mudar o jeito de decidir. Não pode ser jurisprudência lotérica. Não pode a primeira turma do STJ decidir de um jeito, a segunda turma decidir de outro jeito, e na mesma sessão a segunda turma decidir de dois jeitos. Não pode. Nós precisamos ter uma visão mais clara do que está sendo decidido. O 932 continua outorgando poderes ao relator. O 955 novamente trata do conflito de competência. O 976 e 978 do IRDR, algo que vem, a meu modo de ver, num momento muito adequado. Nós teremos no meu tribunal uma atividade onde os juízes deverão identificar como tarefa de casa, para poder se encontrar e numa plenária decidir o que fazer, identificar todos os casos em que eles, juízes, podem suscitar o IRDR, o incidente de resolução de demanda de pedido, que é para provocar o tribunal, que é para o tribunal
olhar para o juiz e o juiz perguntar no tribunal: sim, e agora? Como é que vai ser? Nós temos essa relação aqui de demandas repetitivas, situações idênticas. Como é que vocês vão decidir? A gente quer uma orientação. Qual é a consequência pela inobservância dos precedentes? A decisão vai ser nula. Não vai ter sequência. Nós vamos continuar no sistema de descrença, no sistema de descrédito na justiça. E não me surpreenderá se o CNJ baixar uma resolução em que virá o texto dizendo que o juiz que não sair precedente terá contra ele aberto um processo do PAD. Porque nesse país é assim, a gente cumpre mais resolução do que lei. Essa semana eu fiquei pasmo com essa história de vistas em 10, de prazo para vistas em 10 dias. O atual código já trata, o código novo também vem tratando, e uma resolução do CNJ é que vai obrigar todo mundo a cumprir. Não basta a lei, aqui é assim, resolução. E aí é o seguinte, a resolução determina que os tribunais também deverão editar normas para adequar seus regimentos. E alguém vai dizer: o regimento é duro de mexer, vamos fazer o seguinte, baixa uma portaria. E aí todo mundo cumpre a portaria. O que busca o novo CPC no primeiro momento? Segurança jurídica. No primeiro momento, a meu modo de ver, ele não busca velocidade, ele busca segurança jurídica. Agora, o que é que nós teremos como consequência se decidirmos de maneira uniforme? Credibilidade e celeridade. Como consequência da credibilidade, dessa segurança jurídica, e a partir da ideia dos precedentes, a gente vai ter celeridade. Tem se sublinhado a crise moral que a justiça atravessa. Tem se evocado a crise de confiança que existe entre a opinião pública e a instituição judiciária. É preciso ver a verdade de frente. Falta confiança dos cidadãos na justiça. A justiça é um dos pilares do Estado de Direito. Quando se perde confiança na justiça, a democracia é fragilizada. Todos os poderes deveriam se colocar em marcha para que a justiça sirva melhor os cidadãos. Isto é uma frase que poderia caber a qualquer um de nós, mas foi dita pela ministra Rachida Dati, foi ministra da Justiça da França no primeiro mandato de Nicolas Sarkozy. Muito melhor que o nosso Cardoso, né? Passando justiça a beleza feminina, melhor que o nosso Cardoso, né? E fala muito melhor. Qual é a estratégia que eu proponho? Unificar a atuação de todos em torno de uma única meta-mensagem, de uma mensagem meta, sintonizada com a sociedade. Qual que é essa estratégia? Justiça com segurança, justiça com credibilidade, justiça com celeridade. Se nós tivermos essa sintonia com o jurisdicionado, nós vamos recuperar credibilidade. Quero deixá-los em boa companhia, transmitindo aos senhores 5 recados de 10 que um dia ele me deu, que é o Renato Nalim. Primeiro, a gente tem que inovar, senão a gente vai morrer. A gente tem que alavancar ativos estratégicos, incrementar a velocidade, ser proativo e experimentalista. Esse código proporciona isso. Há muita gente que diz que esse não é o código dos sonhos. Ok, ele não é, mas ele está aprovado. Daqui para frente é desobediência civil ou cumpre. Romper barreiras, porque permanecer como está é estagnar, e estagnar é ser superado. A gente deve buscar incessantemente um desempenho cada vez superior. Muito obrigado pela paciência fraternal comigo.
Muito obrigada, desembargadora. Temos que refletir muito. E agora, para encerrar, eu passo a palavra ao juiz Thiago Brandão de Almeida, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, professor de cursos de graduação e pós-graduação, membro da Comissão para o Novo Código de Processo Civil da Associação dos Magistrados Brasileiros e do Comitê Técnico de Formação e Pesquisa da INFAM. Boa tarde a todos, quase já boa noite, né? Desembargadora Tedesca, muito obrigado pela concessão da palavra, muito obrigado à MP pelo convite, Silveira, João Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa mesa tão seleta. Desembargador Igreja, nós estamos aqui numa mesa bem selecionada, aqui de magistrados nacionais, não por mim, mas pelos dois oradores que já nos antecederam. O professor Fernando Gajardoni é considerado um dos melhores jovens processualistas desta época. Já lançou, inclusive, um volume sobre os comentários do novo CPC, e a grande crítica negativa é que ele só lançou o primeiro volume, então todo mundo quer que ele lance logo os demais volumes. E a grande crítica positiva é que ele só lançou o primeiro volume, porque ele está estudando, na companhia dos seus colegas professores, bem a matéria para não gerar aí, comentários não amadurecidamente comprovados. Bom, e para nós magistrados é muito fácil a leitura do professor Gajardoni, porque é magistrado, como nós, e se depara com as mesmas dificuldades que nós nos deparamos. O desembargador Marcos Alaô foi um dos primeiros magistrados a participar de um seleto grupo de sedimentação do que seria a nossa escola judiciária mais importante do país, que é a INFAM, a escola do STJ. Semana passada, não falei para ele ainda, mas o nome dele foi citado no evento da INFAM, em tom de agradecimento, por ser um dos pioneiros nessa preocupação que a INFAM está tendo, de preparar o juiz recém-ingresso para exercer a magistratura. Nós passamos num concurso que mede memorização, direito positivo, jurisprudência, mas na hora de judicar mesmo, a INFAM quer evitar que aconteça, por exemplo, a situação que sofreu o desembargador Ricardo Gentil no meu estado, que há 13 anos atrás, como juiz, recebeu um auxiliar lá em Teresina que achava que sabia ser juiz, chegou lá com todas as dificuldades para operacionalizar aqueles conhecimentos que já tinham acumulado. Então, veja a mesa na qual nos encontramos. Bom, colegas, eu tranquilizo a todos que eu procurarei ser bem objetivo e breve, já que o horário já está se estendendo, as piscinas, as águas parece que estão pegando fogo já, porque passam dias esquentando, né? E vamos lá, eu vou falar sobre tutela provisória, que é também um dos temas mais debatidos e comentados desse novo código. A tutela provisória está sediada na parte geral do novo CPC. Daí uma boa notícia que nós temos uma parte geral do novo CPC, não temos uma parte geral no atual CPC, deixando claramente a ideia de que existem normas processuais que se aplicam a todo tipo de processo, que é a parte geral. E a virtude é tratar todas as formas do juiz de adiantar decisões antes do que seria a tutela definitiva, que viria com a sentença, tratar no mesmo locus legislativo. Código atual, nós temos uma forma de prestar tutela provisória tratada no artigo 273, a outra lá no 798 seguintes, a distância, que às vezes causa um embaraço ao interno, que fica ali sem saber como é que conjuga um artigo daqui com o artigo de lá, e enfim, gera um certo embaraço hermenêutico. Com o passar dos anos, desde o Código de 37 ainda, passando pelo Código atual, as ondas reformistas, esse passar do tempo foi anunciando para e passo a morte do processo cautelar. Então, uma das novidades que o novo Código traz é finalmente enterrar um processo cautelar, não a tutela cautelar. A tutela cautelar continua existindo, agora não há necessidade da formação de um processo só para isso. Ela pode ser concedida nos autos do processo que vai existir inexoravelmente. Então, o processo é único. E a importância da matéria para nós, juízes, tutela provisória, é que
A tutela provisória é aquele ponto da balança que tenta equacionar aquele aparente conflito entre a segurança e a efetividade. A segurança que vem com o julgamento final e a efetividade que a pessoa precisa usufruir do direito imediatamente. Então a gente fica nesse dilema, e a tutela provisória que é o fiel da balança para todos nós. O Código traz duas espécies de tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Obviamente que na tutela de urgência há o elemento temporal que chega a ser um requisito para a sua concessão. Tem que ser algo urgente, tá? Configuração necessária do perigo in mora. A tutela de evidência dispensa a comprovação de perigo in mora, né? Ela vai ser concedida com base, não já diz da evidência, então somente naquela probabilidade. A tutela de urgência se divide em cautelar e satisfativa. Isso não é novidade. A novidade é tratar de uma forma mais didática, né? Ponto positivo do novo código: é mais didático. Ponto negativo: é muito didático. Às vezes a didática da academia, na prática, na judicatura, do dia a dia forense, ela não funciona. Então, dependendo de como você vê o fenômeno, você pode ter crítica positiva e crítica construtiva. Positivo ou negativo. Bom, cautelar, a tutela de urgência pode ser só para preservar uma situação, um risco, ou para garantir o usufruto do direito. Cautelar e satisfativo. A tutela de evidência sempre satisfativa.